Bom dia, alunos. Então, nós vamos começar a gravar aqui a nossa revisão de hoje. Toda sexta-feira a gente faz uma revisão do que foi trabalhado na semana. Então, essa revisão aqui de português, tá bom? Português, ler e escrever, atividades trabalhadas na semana de 3 a 17/7. Então, essa semana aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Segunda-feira, dia 13, nós trabalhamos as atividades do ler e escrever, a página 177, 178, atividade 1.3. Então, essa atividade era para fazer no próprio livro, uma entrevista com a família, pessoa mais próxima, fazer vizinho, parente, e anotar as respostas no espaço do livro, tá? E para relembrar um pouco sobre como está organizado o texto, fábulas, eu selecionei lá no YouTube um texto, um vídeo curtinho que fala um pouquinho de fábulas. E o que eu achei interessante é que ali a moça vai fazendo sinais da Libras, né? Então quem tiver, né, um conhecido, alguém que usa Libras, pode também indicar esse vídeo para conhecer um pouquinho sobre fábulas, relembrar as características. Então, esse vídeo e essa orientação, tá? Esse link aqui está lá no dia, na segunda-feira. É só olhar lá no grupo, procurar segunda-feira, dia 13, e tem essas orientações. Bom, e aí nós vamos para a atividade das páginas 178, 179, também do livro de escrever, atividade 2A, que tem dois textos, né? O Ratinho, o Gato e o Galo, que é uma fábula de Monteiro Lobato, e o Rei dos Macacos e Dois Homens, que é uma fábula de Esopo. Então, essas duas fábulas, o que era para vocês fazerem? Está lá na página 178 e 179. Para ler as fábulas em voz alta, pintar nos textos os sinais de pontuação e a moral da fábula. Lembrando que a moral está no final, os sinais de pontuação são esses daí, que vocês têm que circular ou pintar, também tirar foto que vocês fizeram isso. E aí eu pedi para vocês gravar, né, um áudio, né, lendo em voz alta, audível, essas duas fábulas e mandar para minha leitura, que eu vou estar avaliando como que vocês estão lendo, desenvolvimento, como que vocês estão. E aí nesse dia também nós tivemos algumas atividades complementares, que são essas aqui, ó. Essa primeira atividade aqui era para ler essa frase que foi da fábula do Ratinho, Gato e o Galo, né? Então ali da frase, um ratinho vivia num buraco com a sua mãe. Então essa frase, ela tem ali as personagens, que ali mostra as personagens, que é o sujeito aqui, o ratinho e a mãe. Mostra também o tempo em que se passa a história. O tempo se passa no passado, né? Vivia, então é no passado. O lugar onde se passa a história, num buraco. No caso da frase, se for ver lá a fábula toda, tanto no buraco, lá na toca deles, como quando ele sai para ver lá na fazenda. A atividade 2 era para falar as características, né? O ratinho encontrou essas duas personagens aqui, o galo e o gato, e ele fala os adjetivos, as características, né, dessas duas personagens. Então você copia lá o que ele fala do galo, o que ele fala do gato, como ele descreve, né, esses dois personagens. E essa frase aqui que também fala as características, né, do ratinho e da mãe, né? Então você vai falar o ratinho, qual dessas características serve mais para o ratinho e quais dessas características servem para a mãe. Então essas atividades também estão lá no dia 13, é só seguir lá as conversas, achar lá o dia 13 que eu coloco a data, tá? E então essas atividades eu vou passar, é para copiar, então vocês têm que copiar toda ela no caderno e responder e mandar foto para mim. Quem não conseguir localizar, tem que pedir para mim essas atividades, só que tem que especificar. Olha, professor, eu não consegui localizar as atividades complementares do dia 13/7, mas tem que falar de que dia que é, referente a que é, tá bom?
Então agora vamos para a terça-feira, dia 14/7. O que nós fizemos de português? As atividades que vou passar é para copiar e responder no caderno e mandar a foto. Atividade 2, referente à fábula O Rei dos Macacos e dos Homens. Então nós continuamos trabalhando. No dia 14 não foi trabalhado no livro EMAI, só que tem que usar o EMAI, tem essa fábula aqui, ó, O Rei dos Macacos e os Dois Homens. E aí vocês vão fazer no caderno essas questões, são 10 questões de interpretação sobre a fábula lá do Rei dos Macacos e os Dois Homens, tem lá no EMAI, no Ler e Escrever. Então você vai ter que olhar o Ler e Escrever, né? E procurando as respostas. Quem são as personagens, né? Os personagens da fábula, que local se passa, né? Até chegar lá no final e dê outro final para a fábula, modificando também a moral. Né? Eu pedi para dar outra final, diferente daquela que está na fábula. Não esqueçam que tem que mandar uma foto para mim depois. Na quarta-feira, então isso aqui foi na terça-feira. Na quarta-feira, como na terça-feira nós trabalhamos português, na quarta-feira não teve português, né? Então teve só na quinta-feira, dia 16, que foi ontem. Nós trabalhamos a página 180, 181 e 182, atividade 2B. Então é para ler as fábulas e responder as questões lá 2B. Essas são as duas fábulas que tem que ler com cuidado, em voz alta, que é a raposa e o corvo, a cegonha e a raposa. Então, ó, leitura em voz alta, seguindo as orientações dadas no vídeo, grave e mande para o professor. Então, ó, esse texto vocês já leram antes. Então, eu quero que vocês releiam de novo, manda para mim comparar a leitura, ver se melhorou, se vocês estão avançando na leitura, tá? Então, caprichem aí nessa leitura novamente. E tem essas atividades aqui, ó. Comparação entre as fábulas. Aqui foi a resposta, né? Em ambas a raposa engana alguém, mas em uma delas ela aprende uma lição. Teve esse quadro aqui para poder fazer, tá bom? Responder. Aqui está invertido, né? Eu mudei lá, ó. Atividade 2, aqui tem as questões, as respostas para vocês estarem observando, mas tem lá no vídeo também que foi gravado nesse dia, tá? E a 4, que era para se concorda ou não com a fábula. E aí teve as atividades da página 183, ler e escrever, atividade 2C. Nessa atividade vocês têm que descrever uma moral para a fábula, o ratinho do mato e o rato da cidade. Para se familiarizarem com essa parte da fábula, que é a moral, vamos fazer antes uma atividade que explicarei abaixo. Então tá lá, ó. Então vocês vão fazer essa atividade no caderno, vão fazer do jeito que está aí. Atividade 1. Então coloca lá, o ratinho, o gato e o galo, página 179, vão copiar a moral da história que está no final do texto. Depois vão assistir o vídeo que eu coloquei para copiar a moral, para a gente estar comparando, tá bom? Esses 3 vídeos aqui que tem que assistir para copiar a moral e ver as diferenças, né? Para perceber que numa fábula ela pode ser contada de várias formas, ter de várias interpretações da moral, palavras diferentes, mas com o mesmo significado, tá? Não esqueça de tirar foto e mandar para mim. Agora vamos para a orientação do livro, da atividade 183. O que vai fazer com essa atividade? Vai ler o áudio, né? Eu fiz um áudio, ouvir o áudio, e lá no áudio eu faço a leitura da fábula. Depois vocês vão ler novamente, escrever a moral da história, tirar uma foto e mandar para mim, lá no livro mesmo. Tá? Então, bom final de semana. Essas foram as atividades de português. Espero que vocês, né, estudem, relembrem, façam aí o que vocês viram, tá? Dê uma relembrada para a gente retomar e continuar os estudos a semana que vem. Então, até a semana que vem. Boa revisão para vocês.